Boa noite. Mais uma vez, queridos, estamos aqui no nosso estudo do livro de Atos. Foi um dia cansativo, trabalhoso, mas enfim, chegamos ao nosso encontro mais uma vez e eu espero que vocês tirem tanto proveito quanto eu tirei estudando esse capítulo e percebendo os movimentos e as ações que aconteceram nesse momento da igreja. O capítulo que nós continuaremos estudando hoje é o capítulo 4. Nós vamos voltar um pouquinho ao início do capítulo 4, passar rapidamente e seguir no nosso estudo o máximo que nós conseguirmos hoje. Essa fase e esse momento narrado é muito dinâmico. Fala de acontecimentos, de prisão, de pregação, de um novo mover do Espírito Santo, uma nova manifestação do Espírito Santo junto com os apóstolos e com os discípulos. Então teremos um momento muito precioso e um estudo muito precioso. Espero que você esteja pronto para a nossa leitura e nós vamos começar agora. Então, vamos voltar ao início do capítulo para dar seguimento à nossa aula. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus e a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, nós estamos diante da prisão de Pedro e de João, após a cura do coxo, após a comunicação do Evangelho próximo ao Pórtico de Salomão, após a mobilização que aconteceu naquela comunidade. Nós vemos nesse início de texto que havia uma comunicação e um grande acordo entre sacerdotes e políticos e a representação da lei naquele momento. E esse grande acordo era o que governava a cidade santa, a cidade era o que governava a fé, era o que governava a manifestação religiosa. Nós lembramos que Jerusalém era a capital religiosa dos judeus, era a capital religiosa daquele momento, daquele grupo, daquele segmento, dessa fase na história. E nessa capital religiosa haviam forças que se mobilizavam para estabelecer o governo. Nós encontramos isso, paralelo a isso, em toda a história pregressa do nosso país e de vários países, vários acordos que são feitos. Em todas as fases da nossa história, nós vimos isso. Nós vimos que os interesses que regiam as grandes movimentações religiosas não eram necessariamente interesses espirituais e profundos, mas eram manifestações de interesses próprios. E da mesma maneira acontecia que sacerdotes, capitão do templo, saduceus se incomodavam com a pregação do Evangelho, se incomodavam com a divulgação da verdade que aqueles apóstolos faziam. Apesar do grande bem que havia se operado ali, apesar da grande bênção que havia acontecido, apesar da cura do coxo, de um coxo que todos conheciam, ainda assim eles levantavam pequenos detalhes da doutrina, pequenos detalhes da confissão daqueles homens para encontrar a ocasião de prendê-los. E o motivo era inveja, interesses pessoais, perda de poder. O principal aqui que eu consigo observar era a perda de poder que todos esses segmentos sofriam por conta do reforço do nome de Jesus, por conta da manifestação do Evangelho e da verdade. Então todos reagiram. E a reação imediata foi contra os apóstolos. Foi prendê-los, foi tentar impedir que a verdade que eles tinham para comunicar continuasse acontecendo naquele local. Porque, como eu falei, a verdade do Evangelho sempre produz confronto, sempre produz uma chamada de atenção. Muitos, porém, dos que ouviram
a palavra creram e chegou o número desses homens quase 5.000. A igreja se formando poderosa em manifestação de milagres, em números também. O resultado imediato do enchimento do Espírito Santo foi a pregação do Evangelho, a manifestação de poder e a conversão de pessoas. O Evangelho imediatamente se voltou para aquelas pessoas da cidade, independente de toda a resistência que acontecia. Nós vamos ler nesse texto agora, talvez cheguemos a esse momento, que um desafio foi lançado aos apóstolos, uma barreira foi criada, mas em vez de se intimidarem com essa barreira, com as ameaças, com as circunstâncias que eles viviam, eles agiram ousadamente e continuaram pregando o Evangelho, mesmo diante da possibilidade de prisão, da possibilidade de constranger ou de incomodar a situação que predominava naquele lugar. Eles não se constrangeram, mas testemunharam até diante das ameaças. E o resultado disso foi uma conversão maciça, porque as pessoas não só viam o poder da pregação, não viam apenas o poder dos milagres que aconteciam, mas viam aquela ousadia, aquele comprometimento com o Evangelho e com a verdade que aqueles apóstolos tinham, de tal maneira que eles deviam pensar, eles só podem estar falando a verdade, porque eles estão indo contra tudo e contra todos neste local, nesta condição que não é favorável a eles, e ainda assim estão pregando esse Jesus. Aquelas pessoas se dispuseram a ouvir, e a palavra encontrou lugar no coração daquelas pessoas, e o Espírito Santo completou a obra através do convencimento naqueles corações sobre o pecado, sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus, do comportamento daqueles homens, de tal sorte que 5.000 pessoas se converteram. 5.000 homens se converteram, como diz aqui o texto. Vamos continuar lendo. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre. Anás e Caifás, um era o sumo sacerdote e o outro era o sacerdote que antecedeu a Anás. João e Alexandre, a gente não tem muitas explicações sobre quem eram essas pessoas, mas com certeza faziam parte do grupo de sacerdotes que comandavam o templo, ou talvez da composição que eles faziam para governar o templo através da fé, da crença, através da fé. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós, apontando ao coxo que havia sido curado, e eles começaram a fazer a defesa deles, diante daquela organização que havia se levantado contra eles. E a acusação era pífia, era inacreditável. A acusação era que eles haviam, em nome de Jesus, curado um coxo. Aquela pessoa tinha sua saúde restituída, e era sobre isso que eles estavam sendo acusados. Como eu falei, eles estavam tão preocupados em perder o poder religioso diante do nome de Jesus, que pegaram a primeira acusação que eles observaram, utilizaram estritamente a lei e julgaram aqueles homens e os condenaram, e no dia anterior haviam prendido eles para que eles não manifestassem as palavras da verdade. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou por pedra de esquina, como diz outras traduções.
Isso significa que Jesus foi colocado como uma régua, como um prumo, sobre a qual todas as pedras agora, todas as estruturas tinham que se alinhar. Um modelo foi estabelecido. Esse modelo foi Jesus. E todo o alinhamento da construção, o que Pedro falava aqui, ele colocava o desenvolvimento do reino de Deus e a implantação do reino de Deus como uma tarefa para a qual havia um modelo, para a qual havia uma referência. E essa referência era que eles estavam anunciando, era Jesus. E ele nomeou Jesus nesse momento como a pedra de esquina, para a qual todas as pedras tinham que se alinhar. Ele falava de um tipo de construção que botava uma pedra angular, uma pedra de esquina, e todas as pedras que eram ajustadas a partir daí utilizavam esse prumo e esse alinhamento. Então, nós que confessamos o Evangelho, nós que nos designamos cristãos, não temos que nos esforçar muito em estabelecer um modelo. O modelo já está pronto. Se você tem alguma dúvida da sua conduta, se você tem alguma dúvida da sua opinião, se você tem alguma dúvida daquilo que defende ou daquilo que acredita, mergulhe nos evangelhos e olhe o testemunho de Jesus, olhe as palavras de Jesus, olhe o modelo de Jesus. É isso que Pedro estava falando àqueles principais sacerdotes a respeito de Jesus. E ele continuou dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele encerrou a argumentação com esta afirmação. Ele sabia do que estava falando, era essa a experiência pessoal dele, ele teve esse encontro com Jesus e Jesus se manifestou na vida de Pedro como o Salvador. Agora Pedro tinha entendido o ministério de Jesus, se entregando como um cordeiro, morrendo em nome de todos, para que todas as pessoas que acreditassem em Jesus fossem salvas. E Pedro começou a utilizar esse argumento com aquelas pessoas, explicando para eles que não havia outro modelo de salvação, outra maneira de salvação, a não ser por Jesus. Ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. E era isso que Pedro confessava. E diante disso, aqueles homens ficavam estarrecidos, porque, novamente eu lembro aos irmãos, eram galileus, simples, humildes, que lançavam mão das escrituras sagradas para estabelecer e para confirmar a pregação que eles anunciavam. Eles apontavam aos profetas, eles apontavam aos textos que foram escritos anteriormente para corroborar tudo aquilo que estava acontecendo, todos os milagres que aconteciam em nome de Jesus. Versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. A pregação daqueles homens era acompanhada de sinais, e o sinal foi notório. A cidade de Jerusalém estava convencida daqueles acontecimentos e de que aqueles homens anunciavam o Messias predito. Como eu falei para vocês, sem recursos, sem métodos que ampliassem o alcance da mensagem deles, a mensagem foi sendo compartilhada de boca a boca, de pessoa a pessoa, de tal forma que toda Jerusalém já falava dos acontecimentos, do coxo que havia sido curado, do evangelho que estava sendo pregado. E eu quero lembrar a vocês que esses acontecimentos tinham se dado no dia anterior a desses fatos. Um dia depois, aqueles sacerdotes já conseguiam afirmar, e aqueles principais do povo já conseguiam afirmar que aquela notícia já tinha se espalhado por toda a cidade. Tal a eficiência, tal o testemunho, tal o poder e tal a ação do Espírito Santo com aquelas verdades que foram confessadas por Pedro e João.
A gente às vezes fica preocupado muito com os métodos, mas a mensagem ela tem vida própria, ela tem o poder dela. A mensagem do Evangelho é o testemunho de Jesus. Por conta disso, nós devemos nos preocupar com o método, sim, devemos nos aprimorar, devemos usar tecnologia, mas devemos, acima de tudo, confessar a verdade, confessar o Evangelho. Mesmo diante de todas as ameaças, mesmo diante de todos os constrangimentos, mesmo diante de todas as vírgulas que se levantem contra o Evangelho, de todos os pontos, de todas as interrogações, nós temos um modelo e nós temos uma pedra angular para onde olhar quando estivermos em dúvida, para onde nos aprumarmos quando a dúvida subir ao nosso coração, através de argumentos que talvez nos convençam, através de discurso que talvez nos convençam, nós temos para onde olhar. Nós temos o vislumbre do caminho do qual nenhum outro se interpõe, porque não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, como confessaram esses apóstolos. Versículo 16. E os sacerdotes continuavam dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. A primeira reação, na verdade, essa não foi a primeira reação, foi uma das reações que aconteceram à pregação do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho, quando você manifesta a verdade, você não precisa se preocupar só com a aceitação, porque as reações são diversas. Existem as reações de aceitação e de convencimento através da ação do Espírito Santo de Deus, e existem as reações de oposição ao Evangelho. Como eu tenho falado nas aulas, a mensagem do Evangelho produz um confronto, produz uma ferramenta para a pessoa se olhar e se analisar e alinhar a sua vida e o seu comportamento. E às vezes ela não gosta do que é revelado. Às vezes ela não gosta do que é exposto pela luz do Evangelho. E aquela visão do que ela de fato choca e produz reação. Nós vemos isso na reação que o Evangelho produz no mundo e nas comunidades e nas pessoas. Nós não criamos verdade, nós compartilhamos a verdade. Tudo bem que existem interpretações muitas vezes equivocadas, entendimentos muitas vezes equivocados, mas cumpre ao crente, cumpre ao fiel, cumpre ao cristão mergulhar nas Escrituras Sagradas e buscar nela a verdade, buscar nela o alinhamento e deixar que o Espírito Santo produza vida através dessa ação de buscar nas Escrituras a informação e se abrir ao Espírito Santo para que a verdade, para que as Escrituras Sagradas façam um alinhamento entre você e Cristo. O nosso modelo é Cristo, o Cristo que é revelado pelas Escrituras Sagradas e pela pregação apostólica. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. O que Pedro colocava para aqueles sacerdotes e para aqueles príncipes que se reuniam ali, para que eles fizessem esses julgamentos, já que eles estavam dispostos a julgar, para que eles fizessem esse tipo de julgamento. Diante daquelas evidências que aconteciam ali, diante do fato notório da vontade de Deus e da manifestação de Deus, ele os desafiou a julgar a si mesmos. Julguem vocês agora, se é importante fazer o que vocês acham que é correto ou se é importante fazer a vontade de Deus. Nós vivemos hoje num tempo em que a vontade de Deus é confrontada o tempo todo. A vontade de Deus que nós entendemos revelada nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes nós nos sentimos ameaçados por posições, por
manifestações, por pessoas que são contrárias ao Evangelho e que denunciam o Evangelho ou os cristãos como um grupo de lunáticos, o que não é verdade. Pessoas ensandecidas pela religião existem em todas as confissões, mas nós temos um modelo e esse modelo nos ajuda a nos aprumar. Agora, qualquer coisa que você faça ou qualquer coisa que você fale em nome de Jesus pode produzir várias reações. Pode produzir o arrependimento no coração da pessoa, da sua vida, ou pode produzir uma reação contrária também, de rejeição absoluta e completa. Nós temos a responsabilidade de apresentar o Evangelho e o Jesus das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa responsabilidade. E para isso precisamos estudar. E para isso precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. E para isso precisamos buscar discernimento e esclarecimento da parte de Deus a respeito da pregação do Evangelho e da confissão da nossa fé. Mas nós não temos controle sobre os resultados dessa pregação. O Espírito Santo de Deus, nós acreditamos, opera através da revelação dos filhos de Deus, da vontade do Senhor, através da pregação do Evangelho, da confissão de Jesus, da operação do nome de Jesus, da manifestação do nome de Jesus. A nós cumpre acreditar que nós estamos fazendo a tarefa, que nós estamos desenvolvendo a nossa missão e que o Espírito Santo está operando no mundo, no convencimento das pessoas, mas muitos rejeitarão. Foi assim no passado longínquo, lá no passado apostólico, foi assim na história da igreja e é assim nos dias de hoje também. Isso acontece por causa do coração das pessoas que recebem a mensagem e também por causa do comportamento e do coração das pessoas que comunicam a mensagem. Mais uma vez eu reforço aos irmãos, é necessário estudar para que nós confessemos o Cristo das Escrituras Sagradas e não aquele que é comunicado por muitas pessoas que não têm compreensão do que está lendo. Por isso estamos estudando, o livro da oposição que se levantou contra ele, diante das ameaças que se apresentavam ali, porque aqueles sacerdotes deveria ameaçá-los até com ferramentas, com instrumentos, avisando que eles seriam mortos, que eles seriam punidos, que eles seriam presos novamente. Mas diante disso, o que Pedro respondeu para eles foi o seguinte: olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A exemplo de Jesus. Jesus, mesmo diante das ameaças que se colocaram contra ele, ele não deixou de confessar e de manifestar o reino de Deus. Os apóstolos agora seguiam o modelo da pedra angular, o modelo, a referência que existia para eles. Olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A experiência e a vida com Deus e o testemunho de Cristo era tão forte na vida desses apóstolos, era tão presente ali, que mesmo diante de todas essas ameaças, eles não se furtaram ao dever de comunicar o Evangelho. Mesmo no meio daquela reunião. Aquela reunião tinha autonomia e tinha poder para puni-los, para prendê-los novamente. Mas eles reagiram, se posicionaram e continuaram comunicando a verdade que estava revelada para eles. O testemunho de Jesus, os acontecimentos que se desenrolavam, eles achavam e eles entendiam que aquilo era suficiente para eles seguirem em frente. Eles já haviam tido testemunho forte da verdade, testemunho completo da verdade, e tinham material suficiente para continuar confessando o Evangelho, para continuar confessando o nome de Jesus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Essa glorificação a Deus era pela recuperação do coxo, que foi uma grande manifestação e um grande evento, pela surpresa que eles tiveram de verem galileus agora confessando as Escrituras Sagradas e desvendando as Escrituras Sagradas para aquelas pessoas
que se julgavam conhecedores das Escrituras, mas entendiam agora que não conheciam absolutamente nada. Eles não tinham nenhuma reserva de conhecimento espiritual, eles leram algumas letras. E isso me lembra uma vez, eu estava caminhando no Senegal e entrei numa loja de artigos religiosos e comprei até aquele quadro que está ali. O vendedor ficou muito feliz de me vender, eu me apresentei como um turista, como cristão, como estando naquele país, e o vendedor disse que era um texto das escrituras sagradas da fé dele, da religião dele. E eu falei assim, olha, eu não sei o que está escrito, mas é um trabalho muito bonito, e eu gostaria de adquirir e ter como uma lembrança de eu estar aqui no seu país. Aí eu perguntei para ele o que dizia, o que estava escrito, e ele me fez uma leitura na língua original, que é o árabe. E ele leu, falou, e eu percebi que eram palavras diferentes do dialeto Wolof, que era o dialeto falado mais comum naquela região, e também não era francês, e eu vi que ele estava reproduzindo o texto que estava escrito em árabe, e eu perguntei para ele o que estava escrito, o que significava aquilo, para que ele me explicasse em francês o que ele tinha acabado de confessar. E ele falou que não sabia, que isso não era importante, que bastava ele reproduzir o que estava escrito ali. E naquele momento eu tive uma compreensão do que muitas pessoas vivem. As pessoas leem, mas de fato não têm compreensão, que é o que acontecia com os sacerdotes e com os principais do povo. Eles liam as escrituras, mas não tinham compreensão do que estavam lendo. E ficaram surpresos de que aqueles homens tivessem essa compreensão, produto do Espírito Santo, produto da vivência com Cristo e da revelação que eles já haviam recebido. Então o versículo 21 diz que eles ainda ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo e porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos um homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Isso é importante dizer, porque provavelmente desde a sua infância aquele homem era levado para a porta do templo. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, que esse movimento de mendigar a porta a entrada do templo acontecia há mais de 30 anos. Talvez há uns 35 anos, desde a tenra infância daquele coxo. E ele era uma figura muito conhecida da comunidade, pois todas as pessoas que subiam ao templo para fazer as orações, independente da hora do dia que subissem, eles viam o coxo ali. E agora viam o coxo glorificando. Isso era inegável. E ouvindo eles isto... versículo 23. E soltos, eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Desculpem, gente, eu esqueci de botar o óculos. Bom, vamos lá. 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então eles começaram a reproduzir para os seus irmãos aquilo que tinha acontecido, as ameaças que tinham sofrido, como os sacerdotes haviam arguído eles, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Agora, o conhecimento das Escrituras Sagradas era compartilhado por aquelas pessoas que estavam ali. Eu leio esse texto aqui e começo a entender, porque essa foi a resposta dos irmãos para Pedro e para João. Então, eles começaram a entender que tudo o que estava acontecendo ali havia sido predito pelos profetas, predito por Davi, havia sido anunciado antes
Então todas aquelas pessoas começaram a conhecer e a entender as Escrituras Sagradas através dessa ação poderosa do Espírito Santo, revelando as Escrituras e alinhando as Escrituras com os acontecimentos que se davam naquele momento, com o testemunho de Jesus, com o testemunho dos apóstolos. De tal maneira que eles começaram a glorificar a Deus e a orar dessa maneira: Senhor, é tudo verdade, Senhor, é tudo verdade. Nós estamos aqui, estamos testemunhando disso tudo. É magnífico essa passagem. Eles continuaram orando, e glorificando a Deus e dizendo: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui vale a pena uma pausa para esclarecer o ungido do Senhor, de quem a Bíblia sempre faz referência. O ungido do Senhor, irmãos, é Jesus. Que isso fique claro para todas as pessoas. O ungido do Senhor é Jesus. E esse testemunho que eles estavam dando aqui, de que aquelas pessoas falaram contra o ungido do Senhor e tiveram as suas consequências, falaram contra Jesus. Naturalmente que nós não devemos falar contra as pessoas, contra os indivíduos, a respeito dos irmãos, mas também nós não devemos levantar homens e mulheres ao status do ungido do Senhor Jesus. E isso é muito importante de ressaltar, porque existem muitas pessoas que se autoproclamam ungidos do Senhor e usam como referência textos que falam a respeito de Jesus. E isso é importante lembrar. O ungido do Senhor, segundo as Escrituras Sagradas, é Jesus. Segundo o que é revelado pela pregação apostólica. Os apóstolos, eles puxaram para si a autoridade apostólica, mas nenhum deles tentou se igualar a Jesus. Nenhum deles tentou puxar para si a glória que era devida ao nome de Jesus e ao Senhor. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Eles agora, durante esse momento de oração, de glorificação, eles começam a confessar também sobre toda a articulação que se juntou contra Jesus e contra a manifestação da verdade. Versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eu não vou entrar no mérito desse texto agora, sobre essa determinação, mas um dia nós vamos parar e discutir sobre isso também, sobre determinação, eleição, predestinação. Um dia oportuno nós faremos isso. Hoje é um dia de estudar sobre o texto e sobre os acontecimentos que estão sendo narrados aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E isto, irmãos, é fantástico, porque diante de todas as ameaças, diante do que Pedro e João haviam explicado para aquelas pessoas, a oração deles não foi pedir proteção de Deus, não. A oração deles foi pedir mais ousadia para continuar confessando o Evangelho. Isso é tremendo, porque diante das oposições, muitas vezes o que nós fazemos é nos aninharmos e clamarmos por misericórdia, por misericórdia, por misericórdia. Aqueles homens estavam tão cheios do Espírito Santo, estavam tão convencidos da verdade, estavam tão convencidos da preciosidade que eles tinham para comunicar, que a única coisa que eles pediram nesse momento aqui, diante de confronto, diante de ameaça, diante do esclarecimento de Pedro e João do que tinha acontecido, o que aqueles homens fizeram: Senhor, nós queremos isso, nós queremos ousadia, nós queremos autoridade, nós queremos poder para confessar o Evangelho. Eles esqueceram até das próprias ameaças que sofriam diante desse fato, diante dessa constatação de que eles estavam comunicando a Jesus, diante da constatação de que eles estavam
de posse da revelação da verdade e que eles tinham que confessar a outras pessoas. Porque esses homens também foram os que testemunharam os 5.000 homens que se converteram diante da pregação, da cura do coxo, da manifestação do Evangelho com poder e com grande graça. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eu vou voltar ao versículo anterior para que a gente entenda melhor. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O que aqueles homens oravam era isso: Senhor, olha, nos dá ousadia, continua fazendo a obra, que teu Espírito Santo continue operando, fazendo milagres e fazendo curas em nome de Jesus. E quanto a nós, nos dá ousadia para que a gente siga diante de tudo isso que está acontecendo aí. É tremendo esse posicionamento daqueles homens diante dos acontecimentos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí nós vemos uma nova manifestação pública e tremenda do Espírito Santo, do poder de Deus. Eu leio esse versículo e entendo que essa manifestação aconteceu, e mais uma vez, uma manifestação visível e perceptível, porque foi na forma de um tremor, de um terremoto acontecendo ali, como nós cantamos em algumas canções, porque aqueles homens oravam a Deus, pediam a Deus para fazer aquilo que Deus havia confiado eles a fazer. Eles estavam pedindo a Deus capacidade para continuar confessando a Jesus, o nome de Jesus e o Evangelho que Deus havia já determinado para eles fazerem. Mas eles se viram e se reconheceram incapazes de seguir adiante com ousadia sem que isso fosse concedido por Deus. E eles fizeram a oração correta, no lugar correto, diante das motivações corretas, e não poderia ter outro resultado a não ser serem cheios do Espírito Santo, a haver uma grande manifestação de poder, de tal maneira que foi entendido como um terremoto, como um tremor, como um movimento que aconteceu naquele lugar. Isso é muito, muito bom de ler. E aí o escritor começa a narrar o resultado dessa ocorrência, desse fato. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E é o que eu falei em aulas anteriores. Quando o indivíduo é alcançado com a revelação do Evangelho, ele começa a olhar o seu próximo como alvo de suas ações. E se você quer entender e conhecer um homem cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, transformado pelas Escrituras Sagradas, você olha e procura um homem que olha para o seu próximo, que olha para o seu próximo e põe o seu próximo num status adequado, num status de importância. Aqueles homens ali agora tinham tudo em comum e dividiam e repartiam para que ninguém sofresse nenhum dano. E isso é muito impressionante, porque essa era uma manifestação do Evangelho que ganhava lugar naquele espaço e que convencia as pessoas de maneira tão poderosa quanto um coxo andar. Quando você começa a olhar o teu irmão na importância que ele tem, como você começa a amar o teu próximo na importância que ele tem, é um milagre tão grande operando no seu coração como um coxo andar. E isso caía na graça de toda a comunidade e dava poder à pregação e à evangelização daquelas pessoas. Porque eles não só pregavam, mas testemunhavam daquilo que pregavam. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O texto para identificar o que sobrava na vida dos apóstolos foi isso aqui, ó. No primeiro versículo, olha, havia graça, havia muita graça.
uma provisão imerecida, vinda da parte de Deus, que entrava na vida daqueles homens e se espalhava por toda a comunidade. É um bom motivo para as nossas orações. Nós devemos nos nivelar por esses ensinamentos do próprio Jesus, ensinamentos apostólicos, e clamar a Deus para que haja abundante graça na nossa vida, de tal maneira que possa transbordar e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é isso que o livro de Atos, o texto que nós lemos, testemunha a respeito daqueles homens, daqueles apóstolos e daqueles membros da igreja que se organizava. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, terrenos e propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, José apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, ele não era daquela região, então provavelmente as suas posses, a sua casa, o seu terreno, o que ele vendeu para dividir, ainda estava em outro lugar, estava em Chipre. Ele vendeu e aquilo foi trazido como testemunho e registrado nos evangelhos e inaugurou uma outra reação que a confissão do evangelho, que a pregação do evangelho produz também. No que nós vamos ler no capítulo 5. Um episódio muito importante e impactante dessa igreja que ora se iniciava. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que o apelido que foi dado a José, esse levita que era de Chipre, foi Barnabé, filho da consolação. Isso é tremendo. O comportamento desse cara foi tão impactante, foi tão exemplar, que ele recebeu esse apelido, filho da consolação. É como um comunicador de consolação e de apoio e de suporte, porque esse cara foi o que primeiro foi relatado pontualmente, porque aqui eles dizem que todos tinham tudo em comum e que dividiam os seus bens e as suas coisas para que não faltasse nada a ninguém. Mas um determinado homem se destacou entre os demais. E esse camarada ganhou um local nas Escrituras Sagradas e no texto que nós estamos lendo, e foi denominado entre os seus irmãos de Filho da Consolação. Não foi outro título que ele recebeu, não foi outro apelido que ele recebeu. Foi o homem que consolava, que apoiava, que sustentava, que entendia a necessidade do seu próximo. E possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Nós vamos nos deter aqui, conseguimos terminar o capítulo 4, nós vamos continuar na semana que vem, lendo o capítulo 5 e tentando esclarecer para vocês os acontecimentos que se deram aqui, que levanta questionamento em muitas pessoas e dúvidas, mas, enfim, estamos aqui para estudar e aprender juntos. Queridos, que Deus abençoe a noite de vocês, que essa leitura que nós fizemos esclareça a vocês, conforte a vocês, console vocês, para que vocês entendam que as adversidades e as dificuldades já se apresentavam desde o início da igreja. O evangelho e a manifestação da verdade sempre foi confrontado, desde a sua origem. Então não se entristeça, não se constranja se você é exposto por confessar o amor e confessar a verdade. Mas peça a Deus ousadia para continuar fazendo. Peça a Deus determinação. Peça a Deus entendimento para que você possa extrair das Escrituras Sagradas a verdade do Evangelho, o testemunho de Jesus, a revelação de Jesus, porque é uma coisa sobrenatural, é uma capacitação dada por Deus. Como eu falei, aqueles homens sem instrução nenhuma tiveram uma revelação no seu interior através da operação do Espírito Santo de Deus.
Naturalmente que eles não continuaram sem conhecimento nenhum. Eles certamente se debruçaram nas Escrituras Sagradas, se juntaram a eles pessoas que tinham grande conhecimento das Escrituras Sagradas, e Deus vivificou esse conhecimento, e Deus transformou esse conhecimento em vida para todas as pessoas que ouviam. E nós vamos estar estudando isso nos capítulos seguintes, mas nesse momento aqui, para pessoas que eram desprovidas de entendimento e de conhecimento, eles contaram com a ação do Espírito Santo de Deus, que está à disposição de cada um de nós. Cada um de nós pode se colocar diante do texto sagrado, diante das Escrituras Sagradas e pedir a Deus que nos dê a revelação, o conhecimento, a capacidade de entendermos o que estamos lendo, de compreendermos o que estamos lendo, e podemos compartilhar com os irmãos também, e nivelarmos os nossos conhecimentos e estudarmos mais. Estamos à disposição para isso. Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê, que nos continue dando vitórias. Se você está me ouvindo hoje, se você está separando um tempo para estudar junto comigo essa noite, é porque Deus está te abençoando, Deus está te dando tempo, está te dando provisão, está te dando recursos e está te dando capacidade para acompanhar e estudar e meditar. E vamos pedir para que Deus nos dê mais conhecimento da sua palavra. Pai Celestial, nós te agradecemos esse momento que estivemos juntos mais uma vez, estudando o texto tão rico, tão precioso da tua palavra, que é o texto contido nos Atos dos Apóstolos, no que pode ser definido também de Atos do Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, que as pessoas que estejam ouvindo sejam alcançadas pela tua palavra, pela tua verdade, que o Senhor dê esclarecimento, que o teu espírito de sabedoria alcance os teus servos em todos os lugares, em todos os momentos, que eles tenham capacitação sobrenatural para conhecer a tua palavra e a tua vontade e fazer uma confissão real do Evangelho, uma confissão apostólica do Evangelho, uma confissão escriturística do Evangelho, que eles estejam munidos não só de palavras, mas de poder, de verdade, de amor, para que o testemunho do Evangelho seja eficaz através da vida de cada servo teu. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela possibilidade e pela liberdade que ainda temos de confessar o teu Evangelho no nosso país, nas nossas cidades, nas nossas igrejas, uma liberdade que nós vemos ameaçada todos os dias e que nós te clamamos agora, Senhor, que o Senhor nos permita continuar com ousadia, comunicando o teu Evangelho, comunicando a tua palavra, comunicando a tua verdade, mesmo diante de tantas pessoas que se levantam contrárias a isso, ó Pai. Nós temos uma régua, nós temos um prumo, nós temos uma pedra de esquina, Senhor Deus. Essa é a nossa referência. E nós te pedimos, Senhor, ousadia, que o Senhor nos conceda, através da intervenção do teu Espírito Santo, ousadia e coragem para continuar falando da tua vontade, da tua recomendação, das tuas orientações, que para nós são palavra de vida. Senhor, nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite e uma boa semana, até o dia que nos encontrarmos novamente, ou no estudo, ou na igreja, ou na reunião, ou na escola dominical, ou no encontro dos outros segmentos da sua igreja ou da sua comunidade. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.